Muito bem, Selma. Um prazer enorme ter você aqui hoje conosco nesse Uma Graça de Podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para que a gente possa bater esse papo e os amigos conhecer um pouquinho mais desses maravilhosos trabalhos que você vem ao longo desses anos realizando, né? Mas nós estamos começando, estamos agora dentro da segunda temporada desse Uma Graça de Podcast. Como é de costume, na primeira temporada também foi assim. A maioria dos nossos convidados, em vez de ser apresentado, eles se apresentem, porque aí apresenta aquilo que gostaria que fosse apresentado. E como eu sempre digo, não tem ninguém que conhece a Selma Souza mais do que a Selma Souza, né? Então, Selma, muito obrigado mais uma vez, bem-vinda. Fica à vontade para você se apresentar. Eu é que agradeço o convite, né? Bom, meu nome é Selma Regina de Souza. Eu nasci em Mojimirim, né? E vivi quase que toda uma vida assim, até os meus 30 e poucos anos eu vivi lá, porque depois que eu conheci a fé, aí eu virei cidadã do mundo, aí não dava para ficar só lá, vai. Certo. Então, mas eu estudei lá, né? Estudei em escola pública, fiz até o ensino médio, até os 30 anos. Quando eu conheci a fé, eu tinha até o ensino médio só, e vim fazer minha faculdade aos 42, já 40, 40 anos, terminei a faculdade de 42 para 43 anos. Sou formada, então, em administração de empresas, né? Faço vários cursos na área terapêutica também, que é um lugar, uma coisa que eu gosto, na área holística. Mas eu me dedico mesmo nesse momento para a fé, né? Sou pioneira aqui em Sinop, no Mato Grosso, é o norte do Mato Grosso, né? Para quem não conhece, que é 500 quilômetros mais ou menos de Cuiabá, do norte, né? Indo para o Pará. E eu estou aqui já há 5 anos e Já está tenho uma filha. acostumada com o calor? Olha, o calorão que faz a gente nunca se acostuma, né? Bom seria se tivesse aquele clima ameno, gostoso, né? De vez em quando é um friozinho, mas aqui é sempre calor, né? No máximo que eu consegui já fazer aqui foi colocar uma blusinha leve por causa de vento, mais frio, essas coisas, para não correr o risco de ficar doente também, né? Porque é Sim. muito calor, de repente, uma esfriadinha que dá, a gente estranha. Mas o resto, a gente vai acostumando. Então, você já está aí há 5 anos. Há 5 anos. 5 anos. A minha filha veio para cá, casou, né? Conheceu o esposo dela na faculdade, e ele é sinopense, né? A família dele é toda daqui. Ele nasceu aqui, a família é do sul, mas aí eles vieram para cá na época que abriu Sinop, porque Sinop é uma cidade nova ainda, tem 44 anos só, né? Uma cidade E aí agrícola, né, Selma? agrícola e E pecuária, mais pecuária. agrícola, em volta mais agrícola. Então, eles se conheceram na faculdade, e vieram para cá e elas se casaram, vieram para cá. Quando na época em que minha primeira neta estava para nascer, né, quando minha filha ficou grávida, então eu vinha para ajudar a minha filha. Ia ficar um tempo aqui, né, uns 3 meses mais ou menos, ajudar nos 3 meses da criança estar aqui, e depois eu ia embora. Mas aí o Conselho São Paulo me convidou para ser pioneira. No início, sim, eu hesitei, né? Porque, meu Deus do céu, mudar de cidade, assim, eu já conhecia Sinop, eu vim para Sinop um pouquinho antes, assim que a Stephanie se casou, eu vim para conhecer, no final de ano. Então, eu já tinha conhecimento da cidade, eu tinha visto que era muito quente e tal. Então, na realidade, não era uma cidade que eu escolheria para morar, Certo. né? Mas o conselho me convidou, fez esse convite, eu hesitei muito, porque realmente eu não queria sair muito de Mojimirim, eu já tinha voltado eu tinha saído já outras vezes como pioneira e tinha ficado 2 anos, depois mais 2 anos fora. E Você aí eu tinha sido pioneira aqui no sul de São Paulo, não foi? não, eu fui pioneira. Olha, quando eu me levantei como pioneira, eu fui para o Maranhão. Ah, certo. Fiquei 2 anos em São Luís, no Maranhão. E aí depois eu fui direto para Macapá. Só fui para Mojimirim para ver minha família, matar um pouquinho a saudade, fui para Macapá. Aí fiquei lá em Macapá, no Amapá, durante mais 2 anos, né?
servindo a fé também. E aí, Você então, já, você depois já tinha uma experiência como pioneira. Não era pioneira de primeira viagem. Mas o pioneirismo daquela época era um pouquinho diferente do pioneirismo de hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, acabou mudando algumas coisas, né? O sentido é o mesmo, é servir a fé e tudo mais, mas é um pouquinho diferente daquela ideia que a gente tinha de pioneirismo há um tempo atrás, né? Sim, E as ferramentas que nós temos também hoje é um pouco diferente, né? é. Bom, enfim, eu acabei vindo, fiquei um tempo com a minha filha, fiz o treinamento de pioneirismo, logicamente, em Brasília na época, um pouco antes de vir para cá. E aí, então, na época de vim para cá em agosto, cheguei aqui 19 de agosto de 2017. E estava um calor danado, saí de Mojimirim com 11 graus. Cheguei aqui com 40. Puxa Então, foi vida, assim, a um choque. dificuldade. Foi um choque. Mas muito bem. Então, aí eu fiquei, acabou dando tudo certo de me ficar como pioneira. Aí era para ter ficado como pioneira durante uns 2 anos, mais ou menos, né? E acabou ficando por 5 anos. Faz 5 anos já. Agora, aquela meta de 2 anos já foi há muito tempo. Agora, você já está erradicada aí, já é uma sinopense, né, que fala? Vacinopense. Quem nasce em Sinop, né? Mas, Isso. você, uma coisa antes desse período da sua vida que você se levantou como pioneira, foi convidada e tal, você já era uma Bahá'í experiente e tudo, mas você não nasceu em família Bahá'í, não, né? Não, não. Eu não, Conta não um pouquinho dessa história aí, como é que você conheceu a Fé Bahá'í? conto sim. Eu fui conhecer a Fé Bahá'í com 28 anos. Eu já tinha minha filha, né? Stephanie já estava com 4 para 5 anos na época que eu conheci a fé. E então eu conheci a fé através da Ângela, e foi num período assim onde eu estava buscando mesmo, sabe? Ângela Bernardi, aqui de Mojimirim, né? Foi aí em Mojimirim, é isso mesmo. Então foi uma época assim, eu trabalhei na área de saúde por um período, trabalhei no Hospital São Francisco, e quando eu trabalhava lá, eu tinha um sentimento assim de que eu estava sempre muito distante de Deus. Eu sentia essa falta, né, do divino na minha vida. Eu já nasci em uma família católica, mas também não era tão praticante. Mas eu fui uma criança muito praticante da Igreja Católica. Uhum. Eu ia na missa todos os domingos de manhã, era a única que ia. De vez em quando meu pai também ia, minha mãe também ia, mas eu era a que mais estava presente. Então eu ia na missa toda semana, todo domingo de manhã. Eu frequentei o catecismo, eu frequentei o grupo de jovens. Então eu tinha essa parte espiritual bem presente quando eu era criança, né? Aí Sei. depois eu rompi, porque eu tive um sentimento de que faltava alguma coisa dentro da igreja, e eu acabei, na época que eu estava, inclusive, preparando para a Crisma, eu tive umas... Já pré-jovem, né, Selma? Já era pré-jovem. E aí eu tive umas crises com o rapaz que dava a preparação da Crisma para o nosso grupo. Eu tive umas crises assim de que eu achava que o que ele estava ensinando ali não era certo. Que nada daquilo para mim fazia muito sentido. Aí desisti. Já estava com madrinha preparada e tudo, falei assim, não vou fazer mais isso. Minha mãe falou, não acredito, não vou fazer mais. E aí resolvi não fazer mais e também rompi mesmo, acabei ficando um bom tempo sem ir na missa, na realidade. Mas eu sempre gostei sempre fui muito religiosa nessa parte. Sempre fiz minhas orações. Meu pai me ensinou a fazer oração quando eu era criança, então eu tinha já esse hábito de fazer minhas orações antes de dormir, de fazer minhas orações na hora que acordava. E quando eu ia para o centro, na igreja matriz, né, que é uma igreja tão bonita, então eu entrava no período que eu tinha um pouquinho de folga do trabalho e tal, eu entrava, fazia as minhas orações lá também, tal, porque eu gostava muito. Eu era devota de Nossa Senhora de Fátima, essas coisas de católico, né? Aí, quando eu tive lá, passei por todas as dificuldades com a minha filha nasceu e tudo mais, então, uma vida assim muito tribulada,
porque não tinha essa parte religiosa mais tão forte na época da minha juventude mais, né? Já tinha me distanciado muito. E então essa falta dessa religiosidade me ficava gritando muito dentro de mim, né? Estava sentindo falta, né, Selma? Sim, sentindo falta. Embora eu fizesse minhas orações, tudo, mas isso fazia falta lá dentro, né? Tinha alguma coisa falta. Então eu comecei, foi na época que eu mais minhas preces à noite antes de dormir eram mais fervorosas, né? Porque eu estava buscando mesmo, eu pedia para que Deus então me iluminasse. E de certa forma estava sofrendo também um pouco, né? Com essa Sofrendo ausência do muito. espiritual, né? Assim. Sofrendo muito, eu sempre digo assim, porque o que acontece? Quando eu tinha meus 19 anos, eu trabalhava numa locadora de vídeo. Lembra aquelas locadoras de vídeo que tinha? VHS. Isso. Eu não sei se você já morava no Sultaniê na época, você com a Verônica. Mas era assim. Nós mudamos para cá em 91. Faz 31 anos. Foi antes. Foi bem antes disso, então. Vocês não moravam ainda em Mojimirim. Mas eu trabalhava nessa locadora, e do lado dessa locadora, em frente, essa locadora era em frente o Samambaia, ali, o prédio Samambaia. Eu sei, uma locadora grande na esquina. Isso, tinha uma locadora grande. Ah, não, mas não é embaixo de Samambaia, não. Era de frente, era uma locadora bem pequenininha. É bem na esquina ali, onde hoje agora, eu acho que agora ainda é uma loja. Era uma loja, tinha um estacionamento também. Sim. Então, tinha o estacionamento, tinha essa locadora, e do lado, aquele lá era o estacionamento de um supermercado. Era o supermercado Central, que tinha ali bem na esquina, que ficava bem de frente com o prédio do Davoli. Certo. E ali teve um dia, então geralmente eu ia lá para comprar sanduíche para a gente comer durante o dia, eu e o meu chefe e tal, e o banheiro também a gente usava lá tal. E eu fui um momento desse lá para comprar o lanche da tarde para a gente, e tinha uns jovens lá descendo, vindo do carro e fazendo aquela marolinha ali na frente do mercado, porque eles tinham ido lá para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa. E o dono do mercado comentou com o outro, perguntaram assim para ele, quem são esses jovens? E falou assim, são barrais. Todo ano eles vêm para cá, porque eles vêm aqui no mercado, porque eles têm alguma coisa que acontece no Sultaniê, que fica na estrada. E eu só ouvindo. Barrais, eu já né? Já dei uma olhada para ver quem eram aqueles jovens, mas não conheci nenhum deles. Uhum. E aí, então, eles foram. E eu fiquei, né, com aquela coisa, barrai. Aí, eles... Bom, eu estou com um probleminha aqui. Passado um tempinho, eu tenho um gato que está querendo entrar aqui na no podcast, entendeu? quer aparecer o gatinho, né? Ela quer aparecer, ela quer vir aqui. Você ficou antenado lá com os barrais, com os jovens. Fiquei antenada. E aí eu perguntei ao meu irmão na época, meu irmão mais novo, já conhecia a fé, né? Porque ele tinha trabalhado para o seu Sultânia, alguma coisa assim. Então, essa palavra barrai para você não era 100% nova, né? Não era 100% nova, não. Aí eu tinha comentado com meu irmão falou assim, eu conheço a fé barrai, eu sei, né? E aí ele falou assim, e onde fica? Ele falou assim, tem uma sede que fica lá no centro, assim, sabe? Mas não entrou muito detalhe, porque a gente vivia na correria, né? Trabalhando, estudando, né? E aí ele pegou e falou assim para mim, bom, tudo bem, achou. Quando lá eu tinha meus 20, aí quando eu passei toda a minha vida, tive a minha filha, né? Se eu tivesse conhecido a fé naquela época, eu sempre digo assim, a minha vida teria sido diferente. Porque eu passei por muitas dificuldades, né? E coisas de jovens, assim, que precisa de uma base, né? Precisa de um chão, precisa de alguma coisa que centre os jovens, né? De orientação e tudo mais. Porque orientação de pai e mãe, às vezes, quando chega na juventude, não tem a mesma força do que você tem uma religião para você, de base para você centrar, né? É verdade. Então, bom, daí aos 28 anos, então, o que aconteceu nessa minha época que eu estava buscando tanto, e eu estava sentindo tanto isso, essa falta, e fazendo muitas orações,
eu passei num concurso público da Prefeitura de Mojimirim, e um ano depois eu fui chamada, né? E entrei lá como escrevente. E aí, nesse lugar onde eu fui, trabalhava uma Bahá'í, a Ângela Bernardi. E exatamente no primeiro dia de jejum, ou no segundo dia de jejum, alguma coisa assim. E na hora do almoço, então, gente, eu tinha entrado de manhã, né? Tinha ido conhecer o lugar, tá, não sei o quê. E aí, já tinha me apresentado todo mundo dos setores, né, das sessões, porque eu fui trabalhar na sessão no setor de educação. E aí, na hora do almoço, terminei de almoçar, aí perguntaram, cadê a Ângela? E eu lá, né, só almoçando lá. Aí, a Ângela não tá comendo, tá em jejum. Eu, jejum? Como católico também que você era, nessa época, você também, jejum não era algo 100% estranho, né? Não era, porque em casa minha mãe, na época da quaresma, a gente não costumava comer carne, É, né? Então, é. e na sexta, e eu peguei isso tão forte que na sexta-feira santa, por exemplo, eu passava com bolacha de água e sal e água para não comer. Então, quando eu comecei a entender a necessidade, qual era a ideia do jejum, né? O propósito, O aí eu comecei espírito a do fazer jejum. o espírito do jejum, aí eu comecei a fazer, mas como a gente faz, geralmente a gente fazia na sexta-feira santa, né? Então, na sexta-feira santa, minha mãe não deixava a gente tomar leite, não podia comer água, não podia comer nada do que era animal, né? E depois que foi abrindo para fazer aqueles almoços de família e tudo mais, com o tempo acabou se perdendo, né? É. Mas isso era muito, na minha infância era muito forte. Bom, Mas esse era e o aí, jejum que você estava habituado, um jejum católico de abstinência de um dia na semana e na Sexta-feira Santa. Nós tivemos exatamente. uma secretária aqui, uma doméstica que trabalhou com a gente aqui há algum tempo, ela é evangélica. Era muito Uhum. interessante, porque teve um período que nós estávamos na época do jejum, né? Aí eu conto essa história, enquanto isso aí dá uma folguinha, bebe uma aguinha, né? Sim, para dar uma olhadinha na É. garganta. Então, ela chegou, um período que ela estava trabalhando conosco, chegou o período do jejum. E ela tinha uma criança, ela trazia a criança para cá, e quem olhava a criança era Raul. Raul também era criança, mas, sei lá, uns 10, 11 anos, e o dela era um bebezinho, que ela trazia até na cadeirinha, né, no carrinho de bebê. Ela falou: interessante, vocês fazem jejum? Nós também. E falou lá o período que eles fazem jejum na igreja que ela frequentava, e nós perguntamos: e como é que é o jejum? Não, o jejum nosso é diferente dos seus. Nós, por exemplo, a gente acorda, toma um café leve, quando é assim, lá para as 10 horas, come uma fruta, não pode comer muita coisa, come uma fruta. O almoço é leve, não tem carne no almoço, é mais salada, assim, coisa também leve. Depois o lanche à tarde, lá para as 4h30, 5 horas, também é outra fruta. Às vezes pode comer uma bolachinha com chá e pronto. Aí depois de noite pode jantar. Eu falei: que hora que vocês ficam sem comer nada? Não, não, sem comer nada, 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 hora nenhuma. Eu falei: mas como é que é esse jejum, né? Só comida leve o dia inteiro, fruta, salada, mas que beleza, hein? Então, ela achou que o nosso jejum era muito rigoroso, porque só Uhum. pode comer de manhã antes do nascer do sol, e só comer depois do pôr do sol. Então, era muito rigor, e nem água podia beber, que absurdo. Ela achava assim uma coisa do outro mundo. Mas desculpa, Selma, então aí estava no período do jejum, e a Ângela fazendo Isso. jejum. A Angela fazendo jejum. Aí outra falou assim, nossa, mas por que ela faz jejum? Ah, porque ela é Bahá'í. A moça falou, jejum? Bahá'í? Outra vez. Eu falei assim, e cadê a Ângela? E onde que ela fica? Ela falou assim, ela fica ali na salinha e tal, não sei o quê. Ela vai descansar. Eu falei, tá bom. Terminei de almoçar e fui lá. Imagina, né? Aí fui lá, falei pra ela assim, você pode me falar o que é esse jejum que você faz? Porque você é Bahá'í, né? E aí os meninos estavam lá comentando e eu gostaria de saber mais. Aí ela começou e ela me contou. Falou como que era. Então eu falei assim, que interessante, né? Que
ali mais um pouquinho, depois eu fui para escovar meus dentes, porque estava quase na hora da gente voltar para trabalhar. Aí, na hora que eu estava saindo, ela falou para mim assim, se você quiser, como eu estou de jejum, você almoça, e aí a gente pode ir lá para dentro, na sala de reunião, para ficar conversando, eu vou te contar um pouquinho mais. Eu falei, eu gostaria. E aí, então, foi assim, durante o jejum dela, eu terminava de almoçar, ia para lá, e ela ficava me contando histórias de Abdul-Bahá. Ixi, que legal. Você vê como é que é, né, Selma? Todos esses nossos amigos que estão nos vendo, né, e nos ouvindo, olha como é que uma atividade Bahá'í, quer dizer, a obediência a uma lei, no caso aí o jejum, foi motivo de atrair uma pessoa que estava, ao meu ver, preparada para ouvir a mensagem de Bahá'u'lláh, e a outra estava obedecendo uma lei. Então, isso já foi motivo suficiente para que as duas consolidassem um pouco a amizade e começassem a esclarecer, não é? Que legal, né? Foi ótimo, sabe? Quando eu me lembro, assim, essa é uma história da minha vida que eu trago sempre juntinho, falo assim, olha, foi desse jeito que eu conheci a fé. E o conselheiro, um tempo atrás, numa das reuniões, ele virou e falou assim para a gente, quando for ensinar, sempre lembra de como vocês conheceram a fé. Né? Isso faz toda a diferença. Porque daí a gente consegue ensinar os outros da mesma, sabe? E até melhorar um pouco, se caso a gente achou que faltou alguma coisa, né? Porque os caminhos que as pessoas conhecem a fé, olha, são tão diversos, são tão diferentes, são tão, às vezes, absurdos. É uma situação que inusitada, uma situação que jamais a gente espera que aconteça, e a pessoa se interessa, ou a gente começa a falar sobre a fé, e a pessoa, quer dizer, é muito importante realmente o que o conselheiro Pejman, né, que você falou, o Isso. conselheiro Pejman lembrou que realmente, se a gente lembra como é que a gente conheceu a fé, como é que a gente se interessou, quais foram os nossos primeiros passos em direção ao Bahá'u'lláh, a gente não duvida de nada, não descarta nenhuma possibilidade, sem julgamento. O julgamento é algo muito, muito danoso, porque às vezes você vê uma pessoa numa festa, numa reunião, num qualquer ambiente, e aí você olha a pessoa, fala, não tem cara de ser Bahá'í, não. Acho que não vai se interessar. A gente julga, a gente analisa, acha que vai interessar, não vai interessar, tem cara de Bahá'í, não tem cara de Bahá'í, e lá Bahá'í tem cara, né? Então, aí a gente simplesmente deveria dar a mensagem. Dar a mensagem como um presente precioso que a gente tem, né? Exatamente. Mas, continuando, Selma, aí, os almoços agora foram sobre esclarecimento sobre a fé Bahá'í. Isso, histórias de Abdul-Bahá. E aí ela contava e eu chorava, porque aquilo me tocava muito. Que coisa! Aí ela falou para mim assim, eu vou te dar um livro para você ler. Foi meu primeiro livro, Portais para a Liberdade. Que legal! Desandou, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Bom, aí ela falou para mim assim, olha, sempre acontece na sede Bahá'í um encontro de quarta-feira, professor Sultânia, a gente estuda, né? Um estudo. Não lembro na realidade se eles estavam estudando a Bíblia, mas eles tinham um estudo todo o tempo. Falei, tá bom, vou lá. Eles estavam estudando. Teve um Pérolas. período que estudava O Ladrão na Noite, o Kitab Khan, Kitab-Khan. o Livro da Certeza. Não, foi antes disso ainda. Estava estudando Sete Vales. Estudozinho leve, né? Estudozinho leve. Tudo bem. Fui eu. Então, eu estudei Sete Vales, uma coisa super mística. E eu sempre fui muito ligada para a parte mística das religiões. Né? Sempre. Tanto que toda a parte mística de todas as religiões eu sempre fui muito ligada. Tanto que o que me fazia buscar mais ainda uma religião é porque eu ficava pensando, por que tinha tantas religiões? Tinha tantas religiões, o que era o islamismo que eu não conseguia entender? E Deus um só, né, Selma? O islamismo que eu não conseguia. E Deus um só, né? E Deus um só. O que será que esse povo segue? Eu estava pensando, porque eu não conhecia.
Mojimirim, né? Nunca tinha, né, saído tanto assim, jovem, não se interessa muito por essas coisas assim, né? Só ouve falar. Aí eu falei, gente, mas o que será que é isso, né? Tá. Aí, e outra coisa que eu tinha, por um período, eu comecei a frequentar o espiritismo, né? A mesa branca do espiritismo, e eu sempre ia muito. E aí eu comentei com a Ângela, e a Ângela nós conversou muito a respeito dessa parte, né? Do espiritismo, a semelhança que tem o espiritismo com a fé e tal. Sim. Isso, assim, sabe, me deixava deslumbrada, porque o que realmente pegava para mim era esse negócio de por que tem que ir e voltar para esse mundo. Mas, tudo bem. Sim. Bom, conclusão, comecei a estudar lá, estudei Sete Vales, depois Tabican, depois, o Ladrão na Noite. O Ladrão na Noite eu li. A Ângela também me deu um livro para ler, O Ladrão na Noite. Mas O Ladrão na Noite foi assim, não foi um livro que me fizesse pensar, falar assim, isso daqui é verdade, isso daqui é verdade. Tudo que estava lá para mim era verdade. Porque eu não conhecia a Bíblia profundamente. Eu tinha minha parte espiritual dentro da religião católica. Uhum. Mas, assim, eu não tinha conhecimento das escrituras sagradas. Então, para mim, aquilo ali era verdade. Era tudo verdade. Que legal! Nossa, é isso daqui que aconteceu? Então por isso que João escreveu isso? Então por isso que fulano escreveu isso? Foi um estudo, foi um livro que você leu assim, estudando como se fosse fatos que você já concordava, né? Sim, olha que legal. Então, quando João escrevia isso que o padre falava lá, é por causa disso aqui. Então tudo para mim vinha muito claramente. Teve uma pessoa que virou para mim uma vez, depois que eu me declarei Bahá'í, virou para mim e falou assim, eu olhava para você nos estudos e falava assim, essa menina não entende nada. Porque você nunca... Ao julgamento, né? Ao julgamento, né, Selma? Por quê? Não, porque você nunca perguntava nada. Eu falava, eu não tinha nada para perguntar. Porque o meu copo estava vazio. Então, eu só estava enchendo o meu copo. Se ele tivesse cheio, aí seria outros 500, né? Sim. Ou tivesse... Mas estava vazio, então só tinha que encher mesmo. Eu não tinha pergunta. Era tudo aquilo que estava vindo para mim e falou assim, meu Deus, que legal isso! Nunca tinha pensado dessa forma. Mas nada para mim vinha de uma forma assim muito... isso daqui, não, eu não acredito, não é desse jeito. Não, nunca. Beleza. Você está só aprendendo, aprendendo, aprendendo. Só aprendendo, só aprendendo, só aprendendo. Bom, e aí foi, então, fiquei lá. Aí teve um dia que o seu Soltani virou para mim e falou assim, me deu um cartão, acho que fazia lá uns 2 meses, mais ou menos, que eu estava frequentando, né? Ele falou para mim assim, eu falei, o que é isso aqui? O que é esse cartãozinho? Para você assinar, se você quiser, né, e tal, porque você se declara Bahá'í, não sei o quê. Eu falei, não vou me declarar Bahá'í, não. Ele falou assim, olhou assim para mim e falou, por que não? Eu falei, sabe por quê? Porque eu acho que se eu não vou ser uma boa Bahá'í. Então, quer dizer, na minha cabeça, ser Bahá'í realmente era alguma coisa muito elevada, e eu não estava preparada para isso ainda. Então, o cartão que ele te apresentou é o cartão de registro, né, Céu? Cartão de registro, isso, para me declarar Bahá'í. Eu falei, não vou declarar Bahá'í, não. Eu não... Ele falou assim, mas por que não? Porque eu não vou ser uma boa Bahá'í, não. Ele olhou para mim e riu, né, aquele jeito dele, assim, o que é ser uma boa Bahá'í? Eu falei, não sei, né? Eu acho que tem que viver do jeito que, de alguma forma, né, que a fé de vocês pede para ser. E eu acho que não estou nesse... Está de acordo com o que está escrito no livro e tudo, né? Isso, mas eu não tinha muito essa noção, né? Aí, eu só falei assim, não, e por quê? Porque eu gostava de sair, né? Eu gostava de beber. Imagina, largar a minha turminha e, né? Então, esse é o meu medo. Eu falei assim, e se eu não conseguir mudar, né? Mas eu não tinha essa consciência de quando você tá lá dentro, a mudança, quem transforma é Deus, não é a gente. É verdade. É né? verdade. Então, é algo assim que não tem como você falar e assim, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Não, você vai ser.
né? E isso as coisas vêm com o tempo. E isso também é uma coisa que no campo de serviço é muito importante a gente ter essa visão. Que É. não é a gente querer que a pessoa mude, não é a pessoa querer mudar, mas não, mas eu não consigo entender, mas não tem problema, a gente vai ler agora e você futuramente você vai conseguir entender tudo que a gente, daqui a um tempinho você vai estar conseguindo entender e fazer as coisas da Tudo é um forma que processo, né, Selma? tudo é um processo, tudo é um processo. Então, foi Aí assim. ele foi e ficou abismado de você dizer que não ia conseguir ser uma boa Bahá'í. Ele falou assim: então tá, então na hora que você tiver, você pede. Eu falei: tá bom. Eu olhava para mim e ia, né? E tá bom. Aí passou algum tempo, mas eu vou falar uma coisa para você. A vida já não era mais a mesma. Entendeu? Não era mais a mesma. Eu queria estar sempre em companhia dos barrais, eu queria estar sempre no meio dos estudos, eu não queria mais estar lá. Foi assim, uma coisa que eu queria, mas não queria. Estar no meio daquelas minhas turminhas que saíam, e aí eu já falava assim, isso daí já não pode, porque daí eu já comecei a estudar um pouquinho mais das leis, né, entender um pouquinho melhor e bom. E aí, conclusão, teve um dia lá que sei eu programar, num dia que a gente estava conversando, eu falei assim, olha, quer saber? Eu quero ser Bahá'í. E aí, mais do que depressa, o cartão veio parar na minha mão, né? Numa dessas reuniões de estudo, né? Numa dessas reuniões de estudo. Aí eu falei assim, olha, quer saber? Eu quero ser Bahá'í. Aí veio, né? E aí, então, começou o grande dilema da vida da gente, né? Principalmente jovem, né? Que tem... E aí os amigos começam a se afastar, porque daí você entende que algumas coisas te faz mal, não é adequado e tudo É. mais. Aí vem todo o processo. E são os desafios que você tem quando conhece a fé. Que bom você falar, isso são desafios que todo Bahá'í, todo amigo que conhece a fé Bahá'í, que ainda não se tornou Bahá'í, mas está nesse processo que você está descrevendo, tão bonito que você passou de conhecer a fé, de estudar sobre os seus ensinamentos, seus princípios, não se iluda, terão desafios, né, Selma? Com certeza. E tem mesmo. É. Né? Não tem jeito. A Porque o vida desafio tem desafios, né? Por que conhecer uma mensagem tão revolucionária, tão inovadora, tão Uhum. transformadora, que Deus mandou hoje através de Bahá'u'lláh, não vai haver desafios? Haverão, né? Sempre. Né? E a transformação, quando você está deixando de algumas coisas que você gostava no mundo, que você estava habituada, né? Porque as coisas viram um hábito, né? E de Sim, repente você se vê em algumas coisas tão diferentes na tua vida e que você tem certeza que aquilo lá é o certo e que você quer mudar, isso é um desafio muito grande. Porque, lógico, você ganha amigos de um lado e perde do outro, né? Pelo menos por um período, depois você consegue reconquistar alguns, porque daí eles acabam respeitando futuramente é. a sua posição, a sua opinião e o que você escolheu para você, né? Isso Mas vem com a acontece, maturidade. e isso acontece muito no âmbito familiar, né, Selma? Nossos Exatamente. pais, se a pessoa já é casada, se já tem filhos, os parentes, né, os amigos mais chegados, os vizinhos próximos, essa Uhum. gente toda que convive com a gente começa a perceber que nós entramos num processo de mudança, de transformação. E geralmente eles observam que a gente está mudando para melhor, né? Sim, sim. Isso, Principalmente a isso família, né? aconteceu com você também? Aconteceu. Aconteceu, porque eu sempre, eu sou a caçula, Uhum. né? Então, éramos em 5, e desses 5, então, eu sendo a caçula. Aí, lógico que a gente é mais mimado, né? Então, É. não tem jeito, né? Você sempre acaba ficando mais mimado. E, então, mais rebelde, né? Era o Porque quê, Selma? 2 meninos e 3 meninas? Como é que era? foram 2 meninas e 3 meninos. Ah, tá. E você era a E caçula de eu, a todos. caçula. Então, eu Come- rebelde,
Porque caçula você já sabe. A família faz os gostos, né? E aí e principalmente porque a idade da minha mãe também quando ela me teve, ela já estava com quase 40, né? E aí a diferença de idade dos pais para o mais novo é uma diferença grande, e aí então os pais não entendem, e aí já é uma idade de rebeldia, e aí você acaba, né? E aí já viu como é. Então eu era uma jovem rebelde, né? E aí, logicamente, que ela viu as coisas se acomodarem, né? No início ela ficou meio assim, uma religião nova, como assim? Né? Como assim, né? Mas aí ela sabia que eu ia fazer mesmo, de qualquer forma, então que não adiantava muito, né? Falar que não. Então ela. Mas depois ela foi vendo, né? Meu pai não, meu pai foi. Tá bom, tá bom. É uma coisa boa. Se é uma coisa boa, se você acha que está de acordo com aquilo que a gente preza, pode ir, pode ir. Mas a minha mãe não, já mais assim. Bom, e aí, então, ela começou a ver a diferença, né? A mudança, tal, melhorando, tudo mais. E a família toda foi vendo, né? Então, aí ficaram com outros olhos, realmente, né? A minha, como que eu vou dizer? A minha forma tanto de tratamento como a forma com que a minha mãe me tratava mudou muito. O nosso relacionamento melhorou muito também. Para melhor, mudou Né? para melhor. Mudou para melhor, porque eu era muito rebelde, né? Batia de frente com certas coisas e tal. Então, e aí acalmou, eu gostava muito de sair, ela sempre muito preocupada, né? Com as minhas saídas, porque estava sempre na rua, e já viu, né? Naquela época já não era tão seguro, né? Você viver Sim, assim. Hoje está pior, mas naquela época certo. já não. Então, toda aquela preocupação, e aí, então, o nosso relacionamento foi mudando, mudou muito, melhorou muito quando na nossa separação, quando ela partiu desse mundo, nosso relacionamento estava muito melhor. Ela já Lógico, faleceu? já faleceu, ela faleceu ela e meu pai faleceram em 2013. Meu pai faleceu 13. em 13. Meu pai faleceu no início do ano e ela faleceu no final do ano. No mesmo ano. No mesmo ano, foi uma diferença de 9 meses. É. Muito tempo casados, né? 60 anos de casamento, praticamente, né? 60? É. Puxa Aí, vida, que quando ele foi beleza. embora, ela adoeceu e sentiu muito. Bom, É. então, e foi assim, né, que aconteceu. Aí, depois de um tempo, aí eu me E o declarei restante da barra. família, Selma? O restante da família também, você conseguiu, assim, influenciar, mostrar que aquela Selma era uma, essa Selma agora, a Bahá'í, está um pouco melhor do que era. Olha, os irmãos, É santo de casa, né, Selma? Santo os de irmãos casa. sabem que eu melhorei, mas não. Mas irmãos são irmãos, né? Conhecem os nossos defeitos também, então já fica mais difícil. Eles sabem que teve uma melhora, mas sempre é a Selma mais rebelde da família, né? Porque cada um tem os seus defeitos. Bom, e é por isso que eu acho que na cabeça deles também, é por isso que eu sou Bahá'í, né? E eles ficaram, porque eu sou a mais rebelde da família. Então, Quis, tem esse lado quis também, né? transformar de forma radical. É. Bom, mas a minha irmã estudou a fé por um período. Seu Soltani foi na casa dela, conheceu meu cunhado, fez amizade com ele, meu falecido cunhado, né? Fez amizade com ele e foi frequentou a casa deles por um período, ele com a Ângela. E a minha irmã até chegou a se declarar Bahá'í, tá? Ah, que legal. Ela assinou a declaração, tudo, mas ela não foi algumas vezes comigo, acho que uma ou duas vezes. Mas a minha irmã, ela é muito caseira. Ela não gosta de sair de casa. Agora, Ela com é esse toda. período de muitas reuniões virtual, ela ia adorar, hein? Então, mas olha, mas eu vou falar uma coisa para ti. Que assim, minha irmã, ela não é logo. Depois dela teve mais um, que é meu irmão, e depois eu, né? Então ela é um Aham. pouquinho, mas ela tá com, acho que ela é 8 anos mais velha que eu. Ela é a Então do meio.
É a do meio. Isso, teve 2 homens, daí ela, depois meu irmão e eu. Isso mesmo, era a do meio. Aí, mas a minha irmã, assim, ela casou, aí saiu do trabalho, porque o marido não queria que trabalhasse, virou dona de casa, cuidou de filhos e ficou naquela vida dela, entendeu? Então, Sim. ela gosta daquilo lá. Uhum. Então, ela falou para mim assim, eu faço as minhas orações e pronto. Cada um Ela, tem, às vezes, uma velocidade, cada um tem um estilo, né? uhum, uhum. Mas ela chegou a fazer orações barrais, e nós fizemos muitas orações juntas. Ela conhece um pouco da fé, mas aquela coisa para ela assim, tá bom e tudo bem. O meu irmão, pouco depois de mim, conheceu, sabe, que sou Bahá'í, acho muito legal tudo, mas também não. Cada um tem o seu tempo, né? Tem a É, sua é. forma de ver as coisas, né? Então é isso. Meu irmão mais velho que a minha irmã já era falecido, porque ele faleceu aos 33 anos, eu era jovem ainda, nem conhecia a fé ainda. E meu irmão mais velho já tinha o problema que ele tinha de isquemia, então já não estava mais também, não tinha também, né, como estar ensinando a fé para ele, e ele faleceu depois. Eu já estava aqui quando ele faleceu. Mas a família é isso. E eles É. respeitam muito a minha forma de pensar. E aí, mas você estava contando num momento que você saiu de Mojimirim, foi para o Maranhão, depois foi para o Amapá. O pessoal de Mojimirim gosta do Amapá, né? Teve muito pioneiro daqui de Mojimirim para o Amapá, né? Mas você teve aqui no sul de São Paulo também, não teve? Na divisa com o Paraná, ou não? Olha, eu morei um período, logo que eu saí, porque eu trabalhei um período no Comitê de Ensino, Comitê Nacional de Ensino, quando era no Soltanier, né? Sim. E aí, logo depois, quando o comitê foi levado para Brasília, e eu peguei, fui embora para. E não tinha ainda saído, e eu já tinha me levantado como pioneira, tinha me oferecido como pioneira naquela época. Mas como demorou um pouquinho para algumas coisas serem decididas, aí eu fui morar em Minas, no sul de Minas. Eu morei durante 6 meses lá em sul de Minas. Foi legal também. Ensinei a fé para algumas pessoas lá, ensinei a fé numa escola. Já estava querendo me estabelecer lá, porque eu gosto muito de Minas Gerais. Né? Eu, Aham. eu morei em Bandeira do Sul um pouquinho depois de Poços de Caldas. Ah, certo. E uma cidade montanhosa, pequenininha, sabe? Bem rústica. E eu estava quase querendo me estabelecer lá Minas é quando. uma região maravilhosa. Só não é mais maravilhoso Minas Gerais do que os mineiros, entendeu? Do que o quê? Do que os mineiros. Os mineiros são maravilhosos. Então, verdade. É. Então, e aí, no fim, acabou saindo o resultado das coisas que eu estava precisando resolver para poder sair como pioneira, né? E aí eu peguei e fui, então, como pioneira em janeiro, num desses anos aí, e fui para São Luís. Não conhecia nada, não conhecia ninguém, fui com a fé e com a coragem, e com o Foi que o também pessoal. como pioneira, né, Selma? Fui como pioneira. Fui com aquilo que o comitê de ensino tinha falado para mim. Chega lá, se apresenta, porque lá tem assembleia, né? É. Já tinha assembleia e tudo mais. Então tá, então eu fui e fiquei lá 2 anos. Lá eu não consegui fazer muita coisa, porque o pessoal trabalhava muito, foi um período um pouco complicado para eles. Mas o legal foi que tinham 2 jovens, que esses jovens conseguiram avançar um pouco nos livros. E foram eles que ficaram depois para fazer o trabalho com o resto da comunidade, né? Já era no período de estudo dos livros do Instituto Ruri, né? Já sim, eu estudei eu tinha até o livro 6 e depois eu fiz o livro 7 lá, inclusive, com Uhum. a Conceição do Piauí. Lembra da Conceição do Piauí? Sim. E aí, A Conceição de Timon, né? de Timon, É, isso. Timon, é. Isso. E aí, então, de vez em quando eu ia. Então, para terminar de estudar o livro 7, e Sim. para a gente rever os livros e tudo mais, porque já fazia um tempo que eu tinha estudado, a gente combinava um período, a cada 2 meses eu ia para Timon, e um período ela vinha para São Luís, e a gente ia.
fizemos assim, né? Cada hora num lugar. Bom, aí lá em São Luís, então eu servi na Assembleia de São Luís e no primeiro Conselho do Norte. Né? Quando foi instituído o primeiro Conselho do Norte, então eu fiz parte do Conselho. A gente sempre se reunia lá em Belém. Era o Pará, Maranhão, acho que Ceará, né? O Amapá. Amapá. Era o Amapá, o Amapá. Piauí e o Maranhão. E o Maranhão, né? No E Pará. Pará. Tá, É. isso. Então, foi quando eu conheci o Amapá também, porque numa dessas nossas reuniões do conselho, nós fomos para o Amapá, né? Porque a Charla e o Jairo eram casados na época e eles moravam lá no Amapá, então nós fomos para lá. Cada época era num lugar a nossa reunião, por causa dos netos, né? E aí eu conheci. Bom, quando o Jairo e a Charla ficaram sabendo que eu estava vindo embora, aí eles me convidaram para ir para o Amapá. Porque tinha, lá em Macapá, porque tinha um pessoal que estava fazendo metade dos livros, estavam parados e não conseguiam pessoas para ir lá para fazer. Então, eu peguei e fui, fiquei mais 2 anos lá. Foi onde o Cássio terminou o livro 7, o Sabá, não lembro se a Ana terminou, mas eu sei que teve uma galerinha assim que terminou o livro 7 em 2 anos. E aí, então, eu vim embora. Essa época o Neto já estava lá? Ainda estava lá, Selma? Não estava. Não estava. A Camille era adolescente ainda, assim, né? Jovenzinha de tudo. Aqueles meninos eram super jovens ainda, né? Tudo adultos. Então, e aí tá um movimento bom. Eles entraram no terceiro marco lá, né? O agrupamento. Foi muito bom. Então, e aí... Bom, foi isso. Aí peguei e vim embora para cá. Muitos desafios, porque na área de pioneirismo, imagina, eu com a minha filha de 9 anos, viajando, saindo como pioneira. Pois é. E me aventurando, né? Sozinha já é um desafio, com criança ainda, maior ainda, né? Mas aí você voltou para cá e quando você foi para Sinop, já estava sua filha casada, já estava tudo assim, já outra vida, né? O que aconteceu? Num dos eventos lá do Sultanier, eu estava conversando com a Lurdinha, lembra da Lurdinha? De lá de Mogi Guaçu? Sim, claro, mãe do Marcos, do Michel. Isso. Aí a gente estava conversando e tal, e ela falou assim que ela estava se levantando para pioneira naquela época, tal, não sei o quê. E eu já tinha voltado para Mojimirim, já estava lá, né? Aí meu pai falou para mim assim que não era para eu sair mais para longe. Eu falei que eu não ia sair, sosseguei lá, né? E acabei ficando sossegada. E aí, então, eu falei assim, não vou sair mais, a Stephanie cresceu, né? E tal, e eu daí entrei na faculdade. E ela também. E aí, terminei minha faculdade, falei, vou ficar por aqui. E aí, teve um dia desse evento que eu estava conversando com a Lurdinha, e aí a Lurdinha falou para mim assim que ela ia se levantar como pioneira para ir para, não lembro se é São Carlos, algum lugar assim. Acho que era Ubatuba. Eu acho que é São Carlos que ela ia. É São Carlos? Eu acho que foi. Ou ia para algum outro lugar e acabou indo para São Carlos, uma coisa assim. Certo. Ou para Rio Claro. Não lembro. Talvez Rio Claro. Talvez Rio Claro. Aí eu peguei e falei para ela assim: ah, que legal, né? Um dia, mais para frente, eu acho que eu vou começar, vou querer também sair como pioneira. Que boca. Que o quê? Que boca, né? Porque você sabe que tudo que a gente sente, que a gente quer, barra o ladar. Bom, tudo bem. Steph ainda não estava namorando, tá? Não estava namorando, não estava nada disso ainda. Eu acho que estava começando a faculdade nessa época. Essa vida que você leva hoje, você nem sonhava que tinha possibilidade de existir, né? Não pensava, e tem uma outra coisa. Alguém tinha falado, eu não lembro quem foi. Eu estava comentando sobre o calor que faz lá no Nordeste, né? No São Luís, não sei o quê. Viraram para mim e falaram assim: é que você não viu o calor de Cuiabá. Eu falei assim: eu não quero nem conhecer. Ah, meu Deus do céu! Aí já foi meio que castigo, hein? Eu falei assim: esse eu não vou nem para passeio.
Falei, gente, ó, tudo bem. Aí passou muito tempo. Isso faz muitos anos, logo que eu voltei de São Luís, né, de Do Macapá. Amapá. Do Amapá. Aí, quando foi... Nesse evento, eu comentei isso com ela tal, e fui, bom, tudo bem. Aí, quando minha filha casou, veio embora pra cá, né, e tal, e aí, um ano depois, grávida, fala pra mim, tal, o conselho me convida, eu vou pensar, vou lá, tal, não sei o quê, tal. Resolvi, tá bom, eu vou, mas por um período de 2 anos, como eu já falei, né? E aí, mas daí o que acontece? Minha filha conhece um sinopense na faculdade. Quando esse rapaz foi conhecer a família, eu falei, de onde que você é? Eu sou de Sinop. Eu falei, gente, onde que é isso? Onde é que está isso no mapa? Porque imagina, nunca nem tinha ouvido falar. Aí ele falou assim, fica lá no Mato Grosso. Eu falei, gente, é muito longe esse lugar, né? E, meu Deus, tem certeza que vocês vão morar para lá? Nossa, muito distante. É muito longe. Aí tá. Aí casaram, resolveram casar e ela veio embora. Primeiro eles tinham a intenção de morar lá em Araçatuba, onde eles faziam faculdade, né? É. Só que daí as coisas começaram a tomar um outro rumo. Porque o que aconteceu? Como eles estavam pensando em ficar em Araçatuba, eu trabalhava no AME já fazia 4 anos. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, e minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Aí eu fiquei sem chão. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão. A Stephanie, mãe, você tá muito sozinha aí. Lógico, eu tinha meu irmão, tá? Eu fico Sim. preocupada com você aí. Vem para Araçatuba. E tá, topei, né? Tava sozinha mesmo, sentindo muita falta da minha mãe, porque eu vim e fui morar na casa da minha mãe, né? Sim. E aí, bom, topei, pedi demissão de lá. Depois que já estava tudo pronto, minha demissão e tal, ela pegou e falou para mim assim, passou num concurso, passou num concurso de um curso de especialização lá na Unesp de Araçatuba mesmo. Aí eu vou ficar por aqui mais um ano. Assim, e agora, né? Bom, tá bom. Aí peguei, arrumei um outro emprego, trabalhar no supermercado, e aí entrei no mercado, fui lá, continuei trabalhando em Mojimirim, e aí voltei a servir a fé, né, como membro da Assembleia e tal, e aí resolveram casaram, o Jefferson trabalhava já lá, né? Então a gente tudo estava correndo para que Lá ele em ficasse Araçatuba. lá em Araçatuba. Só que o que aconteceu? Dentro de um ano o negócio fez assim, ó, mudou. O Jefferson perdeu o emprego, teve que voltar para Sinop, porque a família, o avô dele falou para ele assim, vem aqui para você me ajudar na fazenda, porque ele estava se formando ele já tinha se formado, né, para veterinário. Ele era um veterinário especialista em grande porte, né? E o pai dele e o avô dele mexia com gado. Vem para cá que eu te ajudo. Aí o que aconteceu? Eles casaram, ele veio embora para cá e a Stephanie ficou morando em Araçatuba. E ele ia de 15 em 15 dias para lá para visitá-la. E eu continuei trabalhando lá. Falei assim, e agora? O que eu vou fazer da vida? Depois de 4 anos de AME, num processo seletivo, eu peço a conta e fico seja o que Deus quiser, né? O que vai fazer, né? Se é para ser assim, aí tá. Gravidez de alto risco, teve que ficar Repouso. de repouso, tive que vir antes do tempo, tive que ficar aqui um pouco mais. Olha, já começou, né? O negócio já começou a desandar, né? A modificar, né? A modificar, né? Porque não tinha nada muito certo, já estava desandado lá, né? Porque eu já tinha pedido conta e tudo mais. Aí vim para cá. E aí, só que eu também, a minha postura também deixou meio que. Aí o que eu descobri depois? O conselho me convidou para vir aqui para Sinop, porque aqui era uma meta nacional, certo? Só que essa meta tinha mudado, porque Sinop é muito longe, ficava muito difícil para vir fazer ensino aqui, e aí então mudaram essa meta para Rondonópolis. E aí Rondonópolis. Rondonópolis, que é pertinho de Cuiabá, bem mais perto, 2 horas, metade do caminho.
Pertinho quer dizer 2 horas, aí uns 200 Aqui é quilômetros. tudo assim. Aqui é tudo assim, né? Pertinho é 1 hora de... Então, aí eu falei assim, cheguei, ué, e agora? Tinha mudado. Aí o que aconteceu? Por que demorou os trâmites? Porque eu fiz mas eu também, como eu não dei muita segurança para que se eu ia ficar ou se eu não ia, porque eu queria ficar, mas eu tinha meus bichinhos lá também, né? Eu tinha 2 cachorros, eu tinha 2 gatos, eu tinha uma que estava doente, eu trouxe junto comigo. Pequeno zoológico. Eu tinha um zoológico. Um pequeno zoológico. Aí o que aconteceu? Eu não queria deixar os gatos lá, aí me programei. Falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou, levo a doentinha comigo, a doentinha morreu 1 mês depois aqui. Levo a doentinha comigo e deixo os 2 lá. Só que uma tinha problema de coração e um gato tinha problema de renal. Mas Puxa eles vida. estavam bem, estavam medicados, blá, 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 ficaram lá. E os outros 2, tranquilo. Falei assim, então eu volto para pegar só mais um gato e o cachorro era do meu irmão. O que aconteceu? Eu trouxe a doentinha morreu depois de 1 mês. O meu gato lá teve um problema de saúde que piorou, eu acho que não sei se foi por causa de saudade, não sei o quê, morreu. E a minha cachorra, que tinha problema de coração, também morreu. Conclusão, eu não tinha mais preocupação para me voltar para Mogi. Que coisa, né? Incrível. Eu fico pensando, enquanto você está contando a sua história, eu fico imaginando, sabe, Selma, me dá a sensação de que eu não lembro o nome da semente, é uma sementinha que existe, ela parece que tem uma asinha. Quando cai da árvore, ela cai até rodando assim, que o vento leva com uma facilidade enorme, porque ela já tem uma espécie, não é bem asa, mas é uma folhinha bem, sabe qual é? Bem No seu nome. fininha, eu sei qual que é. Ela tem uma sementinha na ponta e uma folhinha assim. Aquilo lá é exatamente para isso mesmo. Para que ela É, se desprenda da árvore e ela vá longe para germinar em outro lugar. exatamente. Então, a sensação que me dá, enquanto você conta a sua história, é essa: que nós somos essa sementinha na mão de Bahá'u'lláh. Uhum. E ele solta essas sementinhas quando cai da árvore, já está madurinha, porque só cai quando está madura. Enquanto está Uhum. verde, está lá presa na árvore, né? Quando ela amadurece e solta da árvore, o vento, irrestrito como o vento, devemos ser, né? Irrestritos como o vento. Aí o vento leva, olha, você foi para o Maranhão, foi lá no Amapá, voltou para Mojimirim e está em Sinop. Sinop, numa cidade que você nem sabia onde é que fica esse negócio no mapa. Hoje é uma cidade que eu tenho certeza que você ama, que você passou a adotar ela, essa cidade de coração, faz trabalhos maravilhosos aí na região. Então, essa sementinha voou para longe. E nós somos assim, né? Eu estava outro dia contando um pouquinho da minha história, que eu sou de Belo Horizonte, Verônica do Pará, Raul, que é o filho mais velho, nasceu em Manaus, o outro, que é o Renê do meio, nasceu em Juiz de Fora, e o Rafael nasceu em Mojimirim. Então, aqui em casa, as sementinhas foram brotando nos mais diversos lugares, né? É incrível. Verdade. Mas aí continua contando. Agora você está em Sinop. E as Eu tô atividades que você tem feito em Sinop, desde que Mas você deixa eu te chegou? contar uma outra coisa. Ah, Aí as atividades aqui começaram, né? Quando foi eu cheguei aqui em agosto de 2017. Quando foi em agosto de 2018, que daí foi quando eu realmente me estabeleci aqui, né? O Conselho Norte, o Conselho Centro-Oeste falou assim: tudo bem, né? Então fica, porque tinha mudado, aí mudou de novo a meta para cá, porque a meta tinha mudado para lá, e aí vem a Selma para cá, né? Bom, tudo bem. Aí então vieram alguns instrutores, junto com o médico auxiliar e o coordenador de instituto, vieram para cá, né? Aí eles ficaram aqui, uns ficaram 1 semana, os outros e outras 2 ficaram 20 dias. E aí nós abrimos uma vizinhança aqui, que é o Dauri Riva, que é onde eu moro hoje. como é Né? que chama? E aí chama Dauri Riva. Dauri Riba. Dauri Riva é o bairro, é o nome do bairro. Ah, certo. Aí, o que aconteceu?
Eles pegaram, saíram, Selma, você já viu algum lugar? Eu falei, gente, eu não conheço nada Sinop ainda. Falei para eles, né? Porque eu cheguei aqui, logo arrumei emprego, comecei a trabalhar também, né? Fiquei 3 meses com a minha filha, arrumei emprego, comecei a trabalhar. Então, eu não tive tempo. E Sinop é muito espalhado. Sinop Isso quase é uma... 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. É, 4 anos atrás. é. Aí, eu falei assim... Não consegui ainda, porque Sinop era... agora tá mudando um pouquinho, já mudou muito. Mas era assim, um bairro e um tantão sem nada. Sim, sem casa, sem loteamento, sem nada. Mato. Aí mais um bairro. Aí mais um tantão sem mato, só mato. Aí mais um bairro. Então, uma coisa muito espalhada. Muito espalhada. Aí eu falei, então não conheci nada ainda. Tanto que eu tenho alguns bairros que eu só fui saber que existe agora. E aí, então, a membro de corpo auxiliar e o coordenador do instituto, que chegou antes dos instrutores, saíram para dar uma procurada, porque eles já conheciam mais ou menos Sinop, porque eles já tinham vindo para cá para fazer reconhecimento da área, né? Sei. E aí eles foram exatamente para esse lugar, para um bairro onde eles já conheciam mais ou menos, que eles já tinham feito, inclusive, contato. Mas eles encontraram uma jovem no meio do caminho. E aí ela falou assim, olha, tem um lugar onde tem muita criança, tem jovem, tem pré-jovens e lá está precisando. E aí mandou eles virem aqui para o Dauri Riva. Vou falar uma coisa para você, o Dauri Riva era o último, agora não é mais, era o último bairro desse lado de Sinop. E eles foram, e essa menina, o lugar onde ela falou, era o final do bairro, o último lá. Então, era longe. 7,5 km do lugar onde eu morava. Nossa. E aqui não tem ônibus à noite, não tem, o ônibus só tinha 4 ônibus durante o dia, então eu tinha que me programar direitinho, e não tinha ônibus à noite. Então, o que eu fazia? Eu vinha de ônibus e para voltar eu voltava de táxi. E o táxi naquela época não tinha aplicativo, era um valor muito alto de táxi. Então, eu tinha que me organizar realmente para as atividades serem até a hora de só uma ou outra mesmo que não tivesse jeito para ficar até mais tarde. Certo. Por causa dos fundos, né? Mas que a gente pudesse segurar. Principalmente porque tinha outros gastos. Aí, então, comecei aqui. Logo na primeira semana que nós fizemos atividade aqui, teve uma pessoa que se declarou Bahá'í, que é a Viviane, com as crianças dela. Viviane se declarou Bahá'í, e aí tinha 1, 2, 3 crianças de 5, porque é um casal, né, de gêmeos, e aí o menino, eram crianças de 5 para 6 anos e o menino de 8 anos. E aí tinha um pequenininho de 3 anos e tinha a pré-jovem de 12 para 13 anos. Então ela tinha 5 filhos. E tinha um outro jovem que estava meio perdido por aí também, porque ele tinha problema com drogas, essas coisas, então estava meio perdido. E quando as meninas falaram para ela da fé e tudo mais, ela falou assim, eu acredito. Aí elas contaram para mim, eu falei assim, então pergunta para ela se ela quer ser Bahá'í. Se ela quiser, dá o cartão para ela assinar. Igual fizeram com você, né, Selma? Igual fizeram para mim. Aí elas voltaram no outro dia e perguntaram para ela, trouxeram já o cartão, já perguntaram para ela, não, eu quero, e já assinou. Falei, bom, já tem uma Bahá'í lá. Que beleza. Aí, quando eu vim conhecer o lugar, falei, gente, vocês não tinham um lugar mais longe para me levar, não? Meu Deus, lá no final de Sinop. Quase chegando em Cláudia. Que nem Cláudia é, viu? Porque Cláudia era do outro lado. Eu sabia, tinha tanta noção de lugar. Aí ela... Bom, tudo bem. Aí começou. Aí tinha uma aula de criança só. Tinha um círculo de estudo do livro 1, com 1, 2, 3, 4, acho que tinha umas 8, 9 pessoas nesse círculo de estudo. Beleza. Entre eles tinha uma criança de 10 anos, que se chama Lorena, guarda esse nome. Do círculo de estudo. No círculo de estudo, 10 anos. Por quê? O que aconteceu? A mãe, que era tia dessa menina, abriu a casa para a gente fazer as atividades, inclusive para a gente fazer os encontros e tudo mais. E para a gente não ficar sozinha, porque ela tem uma criança deficiente, então para nós não ficarmos sozinha, para eu não ficar sozinha ali, ela fazia meninas de 10 anos ficar junto. E aí ela não ia ficar lá sem fazer nada, aí eu dava o livro para ela estudar junto. Muito bem. Bom, terminamos o livro 1
E a Lorena não terminou o livro 1 naquela época. Ficou meio pela metade, assim, porque eu queria que ela fizesse. Eu falei para ela assim, você precisa fazer aula de criança, junto com as crianças lá. E aí ela parou, ela só ficava ali. Eu falei assim, agora a gente já está acostumado aqui, né? Então não tem problema. Aí ela pegou, parou um pouquinho, só fazia companhia ali pra gente mesmo, e foi para a aula de criança de sábado de manhã. Eu não me lembro muito bem, porque cargas d'água que ela parou também com a aula de criança. Mas ela não tinha muito interesse, porque ela já era mais velha, as crianças eram menores. Uhum. O desafio que eu tive com essas aulas de criança não tem noção. As crianças não paravam quietas, as mães gritavam, aí eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças, mais 4 da vizinhança, então eram 9 crianças. Mas era um brigueiro, Pádua do céu. Estavam precisando mesmo de uma aula Bahá'í para criança, né? Mas era um brigueiro. E aí, o círculo de estudo mudou para lá, para a casa da Rose. E aí, meu Deus do céu, é uma casa assim, muita gente. E aí era um entre e sai. E eles xingavam, e eles brigavam, e às vezes a gente estava fazendo oração. Quantas vezes eu não estava fazendo oração que eu até assustava com os gritos. Eu chegava em casa e falava assim, Raulá, o que vai ser o fim disso? Porque como que faz? Eu mal consigo dar. Eu falava muito com a Abdul Bahá, né? Aí eu falava assim, Abdul Bahá, eu chego lá e aquelas crianças não param um minuto, só brigam, e aquela família que as famílias brigam e xingam e falam palavrão. Meu Deus do céu, o que vai ser daquilo? Será que vai virar alguma coisa daquilo? Bom, conclusão. Aí, dali, as crianças foram crescendo, né? Terminamos o livro 1, as meninas, daí terminamos o livro 3, pulamos o livro 2, porque na época estava de professor de aula de criança. Conclusão, quem fez o livro 2, que terminaram, não viraram professores de aula de criança, porque não tinha estrutura para ser. Elas não queriam, elas fizeram por fazer, né? Não tinha estrutura para isso. Tanto que uma virou evangélica depois, a outra falou para mim assim, que não queria, e aí ficou grávida, e ia casar, não ia casar, e foi um bom, não tinha estrutura nenhuma. Esses são os desafios da vida do pioneiro, né, Selma? Esses são os desafios. Não assim, é só melzinho na chupeta, não, né? Melzinho é que não tinha. Não tem, né? Nem a chupeta, né? Quanto mais o melzinho. Nem a chupeta para te acalmar, só as nossas orações mesmo, né? E as nossas lágrimas, porque assim, tem momentos que você fala, meu Deus, né? Eu que estou fazendo alguma coisa que não, né? Mas o que acontece? É persistência, pá. É perseverança, né? É perseverança, é dedicação, é amor, é respeito. Não pode ter. Aí entra o julgamento que você tinha comentado ali no início. E assim, é na hora que você está nesse campo, é que você não pode ter julgamento nenhum. Porque se eu tivesse um pouquinho mais, eu falava assim, não dá. Essa família aqui não vai resolver. Não vai dar nada. E aí você fica... Mas o que acontece? Foi essa família que me ligou com o bairro durante todo esse tempo. E são situações, eu acho, sabe, Selma, são situações como essa que você está descrevendo, que o pioneiro vive, é que amadurece o pioneiro, é que tudo aquilo que a gente fica pedindo em orações, é como todos nós já sabemos disso, é como se Deus desse mais ou menos o inverso. Você pede paciência, ele dá uma pessoa para te encher a paciência, para te encher, né, a sua resistência. Você pede perseverança, ele manda um monte de coisa para te desanimar, para você desenvolver a tal perseverança. Quer dizer que é mais ou menos isso, então não tem saída. Ou a gente amadurece, ou a gente amadurece, porque não tem jeito. E depois disso, hoje você está já colhendo alguns frutos, né? Já, graças a Deus. Mas, assim, é lógico que o trabalho ainda é árduo, né, Pádua? Porque aquelas crianças, lembra da Lorena, que tinha 10 anos? Hoje ela tem 15.
né? Então, ela fez um período de aula de criança, ela fez um período de grupo de pré-jovens. Na pandemia, nós fizemos grupos de pré-jovens online. A gente vivia procurando pessoas para fazer, jovens para fazer com ela. A gente pegava um aqui, começava, parava, pegava outro ali, começava, parava. E assim, e foi E ela é tempo ativa suficiente. hoje. Ela é ativa. Pois é, que beleza. Ela foi para. A Lorena é aquela de 10 anos. É de 10 anos. Que a mãe abriu a casa e ela tinha que E elas ficar lá. ficava no grupo porque não tinha onde ficar, né? Ela tinha que fazer uma companhia para a Quer gente, dizer, porque a casa era dela, era anfitriã. não tinha onde ficar, a gente que pensa, mas o lugar dela era ali, né? Nós que estávamos lá perturbando. E ela conta hoje, né? Ela fala assim: minha mãe falava assim, você tem que ficar lá. Mas, mãe, você tem que ficar. E ela ficava. E ela Incrível, ficava. incrível. Ficava no livro 1. Até que daí eu falei para ela assim: não, vamos para. Eu não sabia disso, logicamente, né? Mas vamos para o grupo de criança. Aí ela foi, ficou um período. Aí ela teve que. E ela foi para a colíder, passou uma época com a avó. E aí, uma época, ela se afastou porque ela gostava de brincar, ela gostava dos jovens, não sei o quê. E aí, e foi assim. E assim, todos eles são assim: vai e volta, vai e volta. Então, eu não desisto nunca. Eu tenho criança que já começou e parou a aula de criança comigo trocentas vezes. Mas não tem problema, não. Eu dou um tempo, depois eu vou lá de novo. E aí, vamos começar? Vamos. E a gente vai de novo. Olha, quando você está contando isso, eu de vez em quando tenho que me enfiar no meio das suas histórias e eu lembro de outras, né? Mas nós tínhamos, quando eu morava em Manaus, num bairro chamado Compensa, nós tínhamos aula para criança, Verônica e eu. Cada um de nós, Selma, tinha aula para criança com mais de 100 crianças. 100 crianças, sabe o que é 100 crianças? Era Meu assim, Deus! 7 pacotes de biscoito dessas bolachas creme crack. A dona Maria dava uma bacia para a gente colocava aqueles pacotes de biscoito na bacia e passava para a criançada toda. No começo, elas colocavam as duas mãozinhas assim para encher de biscoito. Oh, oh, oh. Um biscoito só. Ai, meu Deus, é que esse menino queria morrer, com aquele monte de biscoito na bacia, só podia pegar um. Mas um só, tio. Eu falei, um só, eu vou dar muitas voltas, vocês vão poder, cada vez que eu der uma volta, vocês podem pegar outro, pode pegar outro. Chegava a hora que a criança estava com 3 biscoitos na mão, porque não tinha nem comido o primeiro. Então, quer dizer, essas crianças rodas. Tinha um tal de Beto, que era um danadinho que tinha na aula, mas que não faltava aula, chegava com talquinho no pescoço, porque as mães davam banho, faziam eles tomar banho antes de ir para a aula, e Uhum. colocava a roupinha limpinha que eles tinham na hora, e colocava talquinho no pescoço. Você dizia, gente, talquinho no pescoço, que era gracinha, né? E esse Beto danadinho nunca faltava aula. Passou, pronto, cresceu, esse menino cresceu, a família dele era uma família de barrais assim, muito ativos, o pai dele, as irmãs, e pronto. Passou muitos anos, mudei de Manaus, fui para Juiz de Fora, Juiz de Fora, vim para cá. Já tem mais de 45 anos que essa história que eu estou contando. Até que outro dia, não sei com quem eu estava conversando, outro dia que eu falo, na época antes da pandemia, né? Conversando, não sei com quem, em Manaus, não lembro se foi Dila, com quem que eu estava conversando, de Manaus, e falei, e o Beto? Pois o Beto casou, está ativo, está morando num outro país, é um barrais super dedicado. Olha o Beto, aquele danadinho que ia para aula de criança cheio de talquinho no pescoço. Então, a gente não sabe, inclusive, Selma, o futuro dessas crianças, sabe? O futuro Exatamente. desses pré-jovens. Tem muitas Lorenas por aí que a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter amor, como você falou, tem que ter perseverança, porque a gente está simplesmente ajudando uma sementinha que caiu numa terra fértil, são os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Cabe a nós, como se fôssemos jardineiros competentes, afofar mais a terra, preparar melhor ali a adubagem daquela terra, para que aquela semente germine, cresça e se torne uma árvore frutífera, né? A gente não sabe. Mas É. então, continuando aí. Então, e outra coisa
Mas então, quando eu falo do julgamento também, que se a gente for parar e pensar e julgar que que aquela família não vai deslanchar, aquelas crianças não vão, a gente desiste, né? E a gente muda de lugar. E a gente muda de lugar, e a gente muda de lugar. Eu já pensei várias vezes de me mudar dessa vizinhança, Sim. sabe? E para E uma outra vizinhança em Sinop mesmo? pensei em fazer isso. Mas pensei em ir embora daqui também, tá? Uhum. Porque Hoje meus 2 você anos serve aí como membro do Corpo Auxiliar, né, Selma? foi, como membro de corpo auxiliar. E aí eu peguei e falei assim, olha, pensei em ir embora, né? Pensei em ir embora, falei assim, teve um tempinho atrás aí que eu falei, olha, vamos ver aí o que vai dar, falei para minha filha, né? Vamos aí ver o que vai dar, porque as crianças estão crescendo, eu sinto assim que eu tenho que fazer alguma coisa ainda, mas eu vou ficar, eu acho que mais uns 5 anos, que dá mais ou menos o tempo na época, né? Quando eu falei para ela. Sim. Quando dava. Isso você pensando quando você foi por aí? Não, agora há pouco tempo, Ah, ou tá. começo do ano passado. Ah, Aí eu peguei e falei assim para ela: olha, tô pensando em ir embora, né? Porque eu assim, comecei a entrar em depressão mesmo, né? Porque daí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Eu quase não parava em Sinop, exatamente por causa desse meu trabalho, porque logo que eu vim para cá, a gente começou esse trabalho aqui, eu tinha poucas atividades. Mas, de qualquer forma, tinha alguma coisa que acontecia. E eu sempre reclamava nas reuniões, porque o conselho me convidou para atuar como facilitadora de desenvolvimento na época. Então, eu servi por um período como facilitadora de desenvolvimento, né? Daqui regional, né? Que Mato Grosso? pega Cuiabá, Nova Mutum, Cáceres e Tangará da Serra, né? Seria os Pega o lugares. Mato Grosso do Sul, pega o Mato Grosso e pega Goiás. Não, Mato Grosso do Sul é outra coisa. Não, só Mato Grosso e Goiás. Só Mato Grosso. Ah, só Mato Grosso. Só Mato Eu Grosso. entendi que você Tangará falou da Goiânia. Serra é Mato Grosso. Não, Tangará da Serra é Mato Grosso. Cáceres é Mato Grosso. Cuiabá é Mato Grosso e Nova Mutum é Mato Ah, Grosso. Cuiabá. Não sei por que eu entendi Goiânia. Cuiabá. É. Cuiabá. Então, aí eu fui, né? Eu como facilitadora de desenvolvimento, a Joseli como membro de corpo auxiliar na época, e logo que eu cheguei aqui, tinha a outra membro de corpo auxiliar também, que era a Marli, lá de Tangará da Joseli Serra, de Tangará, né? Tangará. E tinha a Marli, que era membro de corpo auxiliar também de Tangará. Logo que eu cheguei aqui. Mas logo depois, também, depois de um período, acho que um ano e pouco depois, ela pediu para sair. Ela teve algumas coisas lá e acabou pedindo para um tempo conselheiro. E aí o Sinop, o Mato Grosso ficou só com uma membro de corpo auxiliar por um período. E então eu como facilitadora de desenvolvimento regional, ficava então viajando nessas áreas, fora as reuniões lá em Brasília. Conclusão, eu nunca ficava aqui em Sinop, eu ficava mais fora do que aqui. E eu Viajava sozinha, muito. imagina a pressão. Por um lado, as instituições, mas você tem que ensinar alguém para ficar no seu lugar, mas eu não tenho tempo para ficar lá, como que eu vou ensinar? Então ficava e eu ficava desesperada. Eu ficava no desespero, porque vinha todas aquelas metas e eu não conseguia fazer. Porque é lógico que a atenção também era em Cuiabá. E Cuiabá tem assembleia, né? E tem Sim. pessoas mais antigas lá e tudo É uma assembleia, uma comunidade mais madura, né, Selma? mais madura, isso. E aí tinha já um movimento bom lá, né, na época. E aí depois, então, o que aconteceu foi que tiveram algumas metas e a Joseli teve que se dedicar um pouco mais para Tangará da Serra. Ela falou para mim, falou assim, olha, gente, eu vou me dedicar a Tangará da Serra, falou para mim pro coordenador de instituto. Falou assim, olha, porque senão não vai acontecer nada, a gente não conseguia ficar no lugar, né? E aí ela foi, em Tangará. E foi. E eu ia para lá de vez em quando para ajudar, e a gente fazia intensivo lá, e a gente fazia encontro, e foi
entrou no terceiro marco. E aí fortaleceu também a Assembleia, fortaleceu a comunidade. Eu lembro E hoje, naquela última orientação, antes da pandemia, que nós estávamos juntos em Brasília, 2019, teve 2019, mais de 30 de Tangará da Serra participando daquele grupo, daquela reunião de 3 semanas de orientação, né, Selma? isso mesmo, É, porque foi daquele movimento que tinha sido feito lá. é, E aí, e naquela época de 2019, eu já estava servindo como médico auxiliar, sim. né? E aí, bom, o Joseli ficou lá, tal, e aí depois, então todo esse movimento, e eu sempre viajando, eu sempre naquela corrida, veio a pandemia. Eu cheguei aqui em Sinop, numa quarta-feira, que eu estava numa reunião lá em Brasília. Na hora que eu cheguei na quarta-feira, na quinta-feira fechou tudo. Nada mais aberto, nada. E como a passagem aérea não compensava eu ir daqui de Sinop, então eu ia para Cuiabá, pegava o voo lá e voltava para Cuiabá, e de lá eu vinha de ônibus. São 8 horas e meia de ônibus para cá. Então eu cheguei lá na segunda-feira à noite, eu só deixei a jovem que estava comigo e vim embora para cá. Né? Cheguei no outro dia de manhã, na terça-feira de manhã, na quarta-feira fechou, não era quarta não, desculpa. Aí nós íamos embora naquele dia, no outro dia fechou tudo, rodoviária, tudo fechou no Mato Grosso. E aí então ficamos fechados aí, né? Só tendo aquela. Aí demorou um pouquinho para a gente aprender a mexer nas Na ferramentas, né? tecnologia, né? Isso, falaram 6 meses mais ou menos, a gente ficou assim, né? Sem saber muito. E aí começou uma reuniãozinha aqui, uma reuniãozinha lá, e aí o negócio começou. Aí, então, aí eu fazia reunião devocional e pela internet com o pessoal de Nova Mutum, com a senhora de Nova Mutum e com a filha dela de Sorriso. E Eu vocês fazia fazem até hoje, Selma, virtual? Às vezes a gente faz. Com Nova Mutum e Sorriso, eu tenho que fazer porque não tem, né? É mais A gente está distante, né? meio que parado. A gente está meio que parado agora por causa de alguns desafios de horário, né? Dos dois lados, que a gente está ainda acertando, mas a intenção é retomar de novo, né? É. E aí a Lorena foi para cuidar da avó dela lá em Colíder, que é Mato Grosso ainda, né? Em Colíder, mas aí a gente fazia online o grupo de pré-jovens. Aí, e só que eu ainda levei um pito ainda, porque os meus. Porque em plena pandemia eu não aguentava. Eu descia para dar aula para as minhas crianças. E aí, mandei uma foto. Mandou uma foto toda contente com aquele monte de menininho em plena pandemia. Exatamente, só que assim, logicamente, eu longe, né? E eles conviviam juntos ali, mas eu não. Então, mas o difícil, sabe o que é? O que foi também? Foi fazer com que as crianças não abraçassem mais a gente. Isso era quase impossível, né, Selma? Olha, você não tem noção. Ó, eu só fiquei com a sala de criança, as outras pararam tudo, eu só fiquei com a sala de criança, que são essas crianças que são barrais, e é nessa rua, que são só elas. Mandei uma foto, pronto, lá veio uma, né? Eu não acredito que você está fazendo puxão de orelha. especial. Ai, gente, mas isso é todo mundo, eles moram lá, eles convivem assim, né, e tal. Depois eu pensei bem, falei, olha, eu não, né? Eu tô sempre, apesar que eu estava em casa, eu não ia para outro lugar. Também estava presa aqui. E eles queriam vir para casa, eles queriam fazer oração juntos. Eu, não, vamos esperar a pandemia. Eles não conseguiam. Quando dava uma... Aí o que eu comecei a fazer? Veio aquele pico, eu só mandei mensagem para a mãe e falei assim, ó, fala para as crianças esperarem um pouco, ó, dá uma baixada que depois a gente volta. Aí baixava a poeira, aí dava aquela sentada, né, dava aquela espaçada, e aí eu voltava com eles de novo, fazia ele mais um pouco presencial, a cada 15 dias. Aí eu Um comecei a voltar momento de muita dificuldade, né, Selma? muita dificuldade, muita dificuldade. E E eles aí precisavam disso. Oi? E eles precisavam disso, porque eles não tinham internet e eles estavam sem aula. Eles Um precisavam grande desafio. se Você não vê acalhar. nosso grupo de orientação durante praticamente os 2 anos
fazendo orientação virtual todo mês, né? Tinha as nossas reuniões devocionais, tinha as reuniões de estudo, mas não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. É. E eles não têm internet, né? Quer dizer, naquela Sim, época ainda tinha essa não tinha dificuldade, né? outros. Ô, Aí o que eu Selma, fazia? essa vida de pioneiro é algo realmente muito desafiador, não é fácil, né? Mas se Não. você tivesse que dar um conselho para alguém que está em dúvida, falar, olha, eu estou ouvindo essas histórias da Selma, cheio de altos e baixos, cheio de crises e vitórias, como diz o Guardião, né? O Guardião que fala, né, que nossa fé é uma fé de crises e vitórias, né? E eu estou em dúvida se eu largo, se eu saio da minha cidade, se eu... Eu conheço todo mundo aqui, nasci aqui, eu saio ou não saio de pioneiro? O que você aconselharia, pela sua Olha, experiência? olha, Pádua, essa última vinda para cá, esse minha último levantamento, eu tive uma experiência assim, muito forte de que quando o Bahá'u'lláh quer e você sente o desejo no seu coração, a partir do momento que você sente esse desejo, não tem mais jeito, tá? Já, duas Você vai, palavrinhas, né? Duas palavrinhas, já era. já era. O desejo, você não precisa nem falar nada. O desejo do seu coração, se é logicamente uma coisa do fundo do coração que você quer, é escutado por Deus. Aí não adianta, filho, se arrepender depois, porque não tem mais jeito, tá? Porque daí é como Deus quer mesmo. Eu, como eu estava falando, um tempinho atrás eu estava falando que eu estava querendo ir embora, e já tinha comentado, e numa das minhas viagens para Cuiabá, depois da pandemia, eu comentei com as meninas lá, falei assim, bom, agora eu só vou arrumar as coisas, vamos ver o que se desponta, eu tenho alguns jovens, aquelas minhas crianças estão virando pré-jovem, estão virando jovem, então eu quero trabalhar com elas, porque eu quero ir embora daqui uns 5 anos, no máximo 5 anos. Eu falei isso, tá? Talvez até 3 anos. Motivo, só eles pegarem, né? Deslancharem, eu vou embora. E passado, minha filha não podia ter filhos, né? Já tinha tido a menina com, Dificuldade. com dificuldade, tudo. Teve que fazer tratamento. E aí ela estava fazendo, já estava se preparando para tirar mais uma, se não tivesse que tirar todos os ovários, ela ia tirar mais uma parte, por causa que ela tem endometriose. Então ia ter que fazer uma outra cirurgia, porque ela estava sentindo muita dor e tudo mais. Então, ela já estava se preparando para isso, decidiu, isso era para ser antes da pandemia, não pôde por causa da pandemia, né? E continuou a fazer, e se esforçou lá com algumas formas para amenizar as dores, e foi. Quando foi ano passado, ela falou assim, bom, agora a pandemia baixou, já começou o atendimento, eu vou fazer minha cirurgia, tá? Tá bom. Ela foi no médico, fez tudo que tinha que fazer, papapá. Começou a sentir umas coisas meio diferentes. O médico já tinha falado para ela, não adianta que você... Ela não estava nem tomando remédio mais, porque falou assim, você não vai ficar grávida. Você não fica, tá tudo aderido ali dentro. Ela falou, tá bom. Começou a sentir um negócio meio diferente. Foi lá e fez o exame, o teste de farmácia, tá? Positivo. Ela falou, o quê? Foi lá e fez o teste positivo. Quando ela falou com a família, ninguém acreditava. Bom, tudo bem, ficou grávida. Aí, numa outra reunião, uns 2, 3 meses depois que eu fui para Cuiabá, a gente estava numa reunião lá, e aí eu comentei com as pessoas que eu tinha comentado que eu tinha vontade, estava, né, me preparando praticamente para ir embora. Aí, a hora que eu falei assim, então, né, e aí como tá as coisas lá? A Stephanie tá grávida. Uma das, né, virou e falou assim, Bahá'u'lláh segurando a Selma mais um tempo aqui no Mato Grosso. Pois é, pois é. Então, não adianta, sabe? Outro dia eu ainda estava fazendo minhas orações, um tempinho atrás, estava fazendo minhas orações e falei assim, olha, e fiquei pensando, fiquei refletindo, fiz minhas meditações, fiquei pensando em tudo isso que eu já tinha passado, em tudo isso que aconteceu, da forma com que eu vim para cá, da forma com que aconteceu e tudo mais. E eu falei assim, aqui deve ter pérolas, ou deve ter joias que eu estou começando a descobrir agora, porque a Lorena é uma das crianças.
que agora são jovens. Fez 15 anos numa semana, na outra semana ela foi para uma reunião comigo em Cuiabá, ela fez o livro 1, ela já é tutora do livro 1, ela já tem círculo de estudo com o vizinho, já tem com o namorado, já está montando os amigos dela lá e se declarou Bahá'í. Selma, sabe uma coisa que acontece? Você está mencionando isso aí, está me lembrando. Uma coisa que acontece conosco, que a gente aprendeu. Eu sou também, como você, de origem católica. Minha família não era muito religiosa, dinamista, essa coisa toda, mas a gente rezava em casa. Eu lembro quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, toda noite a gente ia para a cama de mamãe, eu e minhas irmãs. Eu tinha 10 anos, minha irmã 8 e a outra 4. E a gente rezava pelo menos meio terço. Mamãe rezava meio terço e nós meio terço. Ave Maria e Pai Nosso ali, agradecendo a Deus. Aí um dia eu falei com a mamãe, falei, mãe, e a gente comendo arroz com feijão. Não tinha dinheiro para mais nada. E naquela época, em Belo Horizonte, uma família que comia só arroz com feijão, basicamente, não tinha carne, bife, nem pensar, nem em festa. E uma saladinha, era uma família bem pobre, que éramos nós. E aí eu falei com ela, falei, mãe, a gente toda noite vem para a cama da senhora e reza e agradece a Deus. Deus vai achar que a gente está gostando de comer só arroz com feijão e vai só mandar arroz com feijão. Aí ela falou assim, não, meu filho, nós estamos rezando, agradecendo a Deus por mamãe ter saúde e poder estar trabalhando e trazer o arroz com feijão, porque tudo nessa vida passa. As coisas boas, as coisas ruins passam, assim como as coisas boas também. Então, vai vir o dia que a gente vai poder comer bife, e não só arroz com feijão. Mas vamos rezar que pelo menos tenha arroz com feijão, porque pode piorar também. Então, assim, eu fui educado dentro desse espírito, né? E de agradecer a Deus e fazer a vontade dele. Ela falava, temos que rezar pedindo que Deus faça a vontade dele, mas que a gente entenda qual é essa vontade. Então, eu acho que nós, Bahá'ís, temos esse mesmo espírito, né? A gente reza agradecendo a Bahá'u'lláh, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que faça a sua vontade, que faça o que for melhor. Então, você também é uma e representa uma instituição maravilhosa, que é o membros do corpo auxiliar, com certeza pede que seja feita a vontade de Deus. Então, acho que a gente tem que pedir para entender essa vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus é tão diferente da nossa, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, que nós fazemos um plano e Deus faz outro. Isso. Então, quando a gente vê que aquele plano nosso não está dando certo, é melhor fazer o plano dele, então, porque o negócio vai mais leve. Exatamente. Porque a gente tem que viver com mais leveza. Exatamente. Né? Mas, esse sacrifício todo, essa luta toda durante anos que você está aí, e depois, de repente, você sai, todo esse trabalho que estava começando a se consolidar, reinicia outra vez. E aí o privilégio não vai ser seu, o privilégio vai ser de outro, né? Eu lembro de Simin Ferrari Andrade, filha da Dona Efátia, seu Ali, que eram pioneiros em Belo Horizonte. Nesse podcast, na primeira temporada, ela contou um pouco da história da família dela. Dona Efátia, seu Ali, faziam reuniões fireside, reuniões de amigos, né? Na casa deles, no apartamento deles, durante anos, e não aparecia ninguém. Não aparecia ninguém. Até que um dia, e ela sonhava muito, Dona Efátia era uma mulher muito sonhadora em todos os sentidos, né? Aí, uma manhã, no café da manhã, se me conta, né? Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Aí ela conta que uma manhã dessa, Dona Efátia vai e conta, né, para sua Ali, para os filhos ali, na mesa do café da manhã, que ela teve um sonho, que Belo Horizonte estava mandando pioneiros para fora. Iam muitos pioneiros para fora. Aí, seu Ali, que era muito gozador, ele, né? Muito bem-humorado, ele foi e falou, estou vendo, porque não aparecia nenhum nas reuniões, e Dona Efátia sonhando que estava indo Bahá'ís de Belo Horizonte pelo mundo afora.
Passado alguns anos, Belo Horizonte já mandou mais de 40 pioneiros para fora do Brasil e para outros países. Então, aquele sonho da Dona Fátima, de fato, se tornou realidade. Então, quem sabe Sinop, daqui a alguns anos, não só vai continuar tendo você, mas vai ter muitos barrais que vão sair daí para servir em outras partes, né? Então, aí você falou assim que se eu saio, o privilégio é de outro que vem, né? Eu quero que o privilégio seja daqueles que já estão aqui, Pois né? é, Que são pois essas é. crianças que estão despontando, né? Exatamente, os Os nativos jovens, daí, né? os nativos daqui, que eles sejam os protagonistas da história de Sinop, né? Mas Tenha, então, porque não se você for dar um conselho para alguém levantar de pioneiro, o que você falaria? levante-se, porque provações vêm de qualquer jeito, Exato. né? Mas É, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente leva com mais leveza. E quando a gente tem essa clareza de que quando a gente faz a vontade de Deus é mais leve, realmente a gente fica mais leve. Realmente fica mais leve. Porque no início eu não tinha essa visão, eu não tinha essa percepção. Então eu sofri muito, eu chorava muito, aí eu reclamava muito, eu sentava aqui no meu sofá e olhava para a foto de Abdul-Bahá e chorava para ele o tempo inteiro, né? Porque pois o é, negócio não fluía. Mas aí foi muito peso, porque aí era calor, era porque as crianças brigavam, era porque não sei o que, não sei o que. Mas não, se quando você fala assim, não, é assim que tem que ser, aí levanta já com leveza, com certeza, hoje eu levo as coisas muito mais leve, exatamente. sabe? É lógico, e aprendi a duras penas, né? E a neném da Steph já nasceu? Já nasceu, É menina ou menino mesmo, hein? é uma menina, O é a primeiro era menino, Isadora. né? Uma menina também, é a Isis, a primeira, e agora a Isadora. Já Ah, nasceu. pois é, duas meninas. Então, isso é sinal de bênção, né, Selma? Bênçãos. Bênçãos. E outra coisa, se Barrão lá não quer que você vá, porque tem coisas para fazer. Não vim para cá à toa. Eu vejo dessa forma. Quando a gente se levanta para ir para um lugar, a gente não é à toa. Se é Exatamente. uma coisa que brota lá dentro, é porque já é uma vontade de Barrão lá. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Já é. Eu conheço duas instrutoras que foram instrutoras, quer dizer, foi não, né? Todo instrutor sempre é, né? Todo Bahá'í é um instrutor, né? Mas elas foram pioneiras de curta duração, que teve aqui em Mojimirim naquele projeto Sementes do Amanhã, né? E era a Petita e a Carmen. Todas essas duas, na época, mais jovens do que são hoje, né? Na época, todas duas eram casadas, não tinham filhos. Uma delas tinha pavor de injeção. Então, logo, como é que ia ter bebê se não tinha pavor até de tomar injeção, né? E a outra já não tinha vontade, nem assim, não lembro, não tinha planos de ter neném, nem nada. Ambas, hoje, cada uma delas tem dois filhos, um casal, cada uma tem um menino e uma menina, já jovens, rapazes. A Petita tem um menino já de 20 anos e a menina de 16. Carmen tem um menino de quase 18 e uma menina de quase 15. Então, tiveram. Isso, para mim, elas podem até ter opinião diferente, mas para mim isso é bênção de Deus. Porque quando elas estavam servindo aqui, todas duas estavam longe das suas famílias, porque a família de Carmen morava na região de São Paulo, em Mauá, e a Petita, o marido, morava em Santa Catarina na época. E todas duas deixavam suas famílias, passavam aqui uma temporada, 2 ou 3 semanas, depois ficavam uma semana em casa. Então, assim, esse sacrifício em prol do ensino, em prol de servir a fé, tudo isso tem recompensa. Claro que nenhuma delas fazia para ter nenhuma recompensa, nenhum de nós faz nenhum serviço Bahá'í para ter recompensa. Mas a recompensa, assim como a falta da recompensa, é uma consequência de nossas ações, né, Selma?
Exatamente, exato. E olha, Pablo, se você for pensar, eu não queria, eu vim para cá com todo, né, pensei trocentas vezes quando o conselho me convidou e tudo mais, mas uma proteção para mim ter vindo para cá antes da pandemia. Pois Tudo é, bem, eu tenho minha irmã, tenho meu irmão aí em Mojimirim, mas aqui eu tenho a minha filha com meu genro, a minha neta, e agora essa outra que nasceu. exatamente. E se eu tivesse lá na pandemia? Eu não ia ficar preocupada com a minha filha? Pois é, não Eu poderia ter ia ajudado ela, né? Exatamente. E ela não ia ficar preocupada comigo lá, porque tem a preocupação dos dois lados, Pois é, né? Então, a gente tem que ver também que muitas coisas, quando a gente sente esse desejo no coração, tem que fazer, porque muitas vezes vou para um lugar onde eu não gosto. Não tem problema, pioneirismo não é para a gente gostar do lugar. Pioneirismo é para a gente ir fazer o trabalho que Barral lá pede. mas É para acaba cumprir o que vai gostando, né, cumprir a Selma? casa. E a gente acaba gostando, a gente se adapta. Não importa o tanto de tempo. Tem uma coisa, Pado, que você falou um tempo atrás e que eu gravei. Que para você se adaptar no lugar, ver se eu estou falando coisa errada, é pelo menos 5 anos, Pois é. É uma né? média, cada um tem um tempo, né? Mas essa é a média, né? Exatamente. Então, eu fiquei 2 anos em São Luís, eu fiquei 2 anos em Macapá, mas aqui eu já estou há 5 anos. E eu vou te falar, Macapá foi um lugar assim que é muito parecido com, Sinop. com a região aí de Campinas, né? Ah, Então, sim. mas apesar do calor, ele é muito parecido, então era mais tranquilo. É, São Luís é muito diferente, mas Sinop, por causa de ser uma cidade grande para o lugar onde está, mas era pouco desenvolvida, hoje deu uma deslanchada, deslanchou, entendeu? Por quê? Porque as pessoas descobriram Sinop, descobriram Não, e Sinop. outra coisa, Selma, quando os ensinamentos de Bahá'u'lláh é levado para uma terra, atrai bênçãos, atrai desenvolvimento. Eu lembro uma mão da causa, desculpa, uma mão da causa, uma vez dando uma palestra em Salvador, ele falou o seguinte: quando se estabelece uma assembleia espiritual local, que é a instituição Bahá'í, mãe daquela localidade, numa determinada cidade, a prefeitura, o prefeito da cidade deveria agradecer, porque atrai bênçãos para aquela cidade. Então, então é isso, quando a gente leva Bahá'u'lláh para algum lugar, está levando bênçãos, está levando progresso, não só espiritual, desculpa, mas material. Mas deixa eu E te falar uma outra coisa, que isso é verdade, que você falou, é o meu sentimento, né? Você tem que passar algum tempo até se acostumar. Mas, quando, por exemplo, eu estou morando em Mojimirim, como eu disse, já há 31 anos, quando eu ia, ou quando eu vou a Belo Horizonte, ou a trabalho, ou a passeio, eu estou indo para a terra onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu passei parte da minha juventude. Mas quando eu saio de Belo Horizonte e volto para Mojimirim, o meu sentimento é que eu estou voltando para casa. Quando eu vou a Belo Horizonte, eu estou indo passear ou trabalhar. Mas quando eu estou de volta para casa. Então, isso é minha opinião, claro. Está no Kitab Padinha, né? O que, quando a gente volta para a cidade onde a gente é pioneiro e sente que está voltando para casa, a gente já pôs aquela cidade no nosso coração. E aí o trabalho que a gente faz passa a ser mais leve, mais prazeroso, porque nós estamos fazendo para a nossa casa, para os nossos irmãos, para a nossa família, né? é Então, verdade. esse é um sentimento. E ontem mesmo eu estava conversando com a Stephanie a respeito disso, e ela falou para mim assim: você pensa ainda em ir embora? Eu falei: não, agora eu não penso mais. É lógico que eu quero ir passear lá, quero ver Sim, minha claro. família, né? É lógico que a gente tem família aí e tudo mais, é a cidade onde eu nasci, é outra coisa. Mas agora, quando eu penso, porque assim, nesse momento eu estou como período integral para a fé ainda, né? Sim, Mas eu penso em colocar os meus estudos, que eu falei para você na parte de terapêutica, para atuar aí dentro de Sinop. sim, claro, Não me vejo mais fazendo isso fora de aqui, entendeu? claro. Em outro fazer Poten- trabalhar. Potencialmente, Selma, todos nós barrais
potencialmente, somos terapeutas. Porque o que a gente, Exatamente, isso. o que a gente está fazendo? A gente está com o coração puro e sereno, querendo ajudar as pessoas, né? Então, a gente pode fazer isso. Sabe uma coisa que me veio na cabeça quando você estava contando sobre alguns episódios que você passou? Eu gostaria de recomendar que todos nós lêssemos essa mensagem que a Casa de Justiça enviou aos Barrais do Mundo em 24 de maio. É uma mensagem que fala sobre pioneirismo, quase que praticamente na sua totalidade. Eu queria ler um trechinho antes de dar para você as palavras finais desse nosso podcast. Porque conversa entre nós aqui não acaba, né, Selma? Não, não, nem sempre. Então, esse tem um trecho dessa mensagem que no final que diz assim: ao se levantarem para irradiar cada vez mais amplamente as fragrâncias divinas, as palavras do guardião aos seguidores da abençoada beleza, há cerca de 7 décadas, na abertura da Cruzada Mundial, sem dúvida, ressoarão em seus ouvidos, leves como espírito, puros como ar, ardentes como fogo, irrestritos como vento, pois esta é a admoestação do próprio Bahá'u'lláh a seus amados em suas epístolas, e que são dirigidas não a uns poucos eleitos, mas sim à inteira congregação de fiéis, que eles se espalhem por todas as partes, proclamem a glória da revelação de Deus nesse dia, vivifiquem as almas dos homens e acendam em seus corações o amor daquele que é seu único Redentor, onipotente e divinamente nomeado. Assina a Casa Universal de Justiça. Eu acho que essas palavras, de fato, devem ser guardadas no nosso coração e a gente, com coragem e, como diz a mensagem de Bahá'u'lláh, irrestritos como o vento, espalhar essa mensagem, porque ainda dá tempo. O mundo está muito doente, mas ainda tem remédio, ainda tem cura, desde que a gente dê uma acelerada, né? Se torne as nossas atividades com mais intensidade, né? Se a gente tem uma aula Bahá'í para criança, vamos quintuplicar, vamos passar a ter 5 dias de aula Bahá'í para criança, como temos na escola, de segunda a sexta, no mínimo. E sábado e domingo, as crianças ficam com seus pais, mas 5 dias por semana aula para criança. Porque uma aula para criança por semana é muito lento, né? O processo de transformação é muito, muito devagar. Mas, ô Selma, nós deixamos sempre as palavras finais para o nosso ilustre, ou a nossa ilustre convidada, para dizer o que gostaria de dizer. Olha, primeiro, ainda na parte de pioneirismo, lembrando que o pioneirismo hoje você não precisa fazer como eu, que saí de um lugar e fui para outro muito distante. Você pode ser dentro da sua cidade mesmo, mudando para o seu bairro, mudando para a sua vizinhança, né? Isso Olha mesmo. lá qual é o lugar que tem mais atividades, procura a sua assembleia, procura o seu médico conciliar, procura a pessoa que você, uma instituição que você, né, se conhece e tem lugares que têm agências também, né, que trabalham nessa parte. E se dedique, então, a isso. Você não precisa... Ah, mas eu não quero ir para lugares longe. Não precisa, né? Sua cidade vizinha, dentro da sua própria cidade. É isso. Exatamente. Bom, e eu só quero agradecer, né? Agradecer a você, Paulo, pelo convite, agradecer a todos que vão estar vendo, né, esse nosso bate-papo. E espero que leve alguma coisa acrescente alguma coisa na vida desses futuros pioneiros, né? E desses pioneiros que já estão assentados. Porque realmente são bênçãos que a gente muitas vezes demora para compreender, né? Demora para perceber. Mas a vida da gente é sempre cheia de bênçãos, né? Sendo ou não pioneiros ainda mais, né? Porque são aquelas bênçãos disfarçadas,
são aquelas proteções que às vezes a gente acha que não consegue ver, mas a gente está numa proteção, a gente está numa bênção constante. Exatamente. O que mais conta é o exemplo de vida que a gente vive o dia a dia, né? Que as Exatamente. pessoas estão de olho na gente, sendo pioneiro ou não, é uma fé nova, é uma fé que não é muito ainda conhecida. Então, quando fala que é Bahá'í, o que é isso? A gente já conversa, explica, pronto, o pessoal fica de olho para ver nosso comportamento, que as pessoas não vão nos julgar pelo que a gente fala, não vão nos julgar pelo que elas ouvem de nós, elas vão nos julgar pelo que elas veem que a gente faz. Exatamente. Ah, fulano, né? Então, mais uma vez, Selma, muito obrigado. Realmente foi uma honra muito grande ter você aqui no nosso Uma Graça de podcast para poder bater esse papo tão agradável que eu tenho certeza que deve ter alegrado muitos corações. E aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, por favor, que se não se inscreveram ainda no canal, esse canal Uma Graça de Podcast, que se inscrevam, dê o joinha lá, toque o sininho e divulguem para os amigos, não só Barrais, como os amigos. Nós temos recebido muitos depoimentos de amigos que não são Barrais e que estão assistindo, e estão fazendo perguntas, estão se interessando pela fé. E os amigos Barrais que estão assistindo estão se interessando em saber quais são as metas, para onde é que eles podem ir. E como a Selma falou, não precisa de ir para outra cidade, se não for o caso. Pode até mudar do seu bairro para um outro bairro e levar Barral lá, levar os ensinamentos da fé para aquela região, né? Então, muito obrigado a todos. Selma, um beijo bem grande para você e Sinop só tem a ganhar com a sua presença aí. Alau Apá, muitas Alá, Opa. felicidades. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.